Vovó, me desculpe, e o pai de uma criança recebem uma notícia. Eles chegam na escola. Cadê o meu filho? Cadê o meu neto? Nós não sabemos. Desespero total. Olha o que os professores fizeram. Matéria na tela, vamos lá. Você aí em casa, pai, mãe que acompanha o Tribuna da Massa, imagine só a situação. Você coloca o seu filho no transporte coletivo, no transporte escolar, ele vai até a escola e não volta para casa. E aí você chega até a escola, a direção diz o seguinte: não sei, o seu filho sumiu. Foi isso o que aconteceu com o Armando, que é pai do Gabriel, esse garotinho que tem 5 anos de idade, no dia 1º de março. Armando, você colocou o seu filho no ônibus escolar, que é uma empresa privada, e aí ele não voltou para casa. O que aconteceu? O que aconteceu é que a minha mãe foi pegar ele na condução e ele não desceu, até que ela pensou que era uma brincadeira da atendente. E nisso o atendente falou que ele não estava no colégio. Quando a tia disse que ele não estava, fiquei desesperada, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Voltei para o colégio para ver o que tinha acontecido. Cheguei lá, a diretora me falou que eles não sabiam e perguntaram e afirmaram que ele não tinha ido para a aula. Mas eu falei, ele foi para a aula. Eu falei, eu entrei em desespero. Enquanto ele não apareceu, eu fiquei louco. O garoto, que deveria ter entrado no ônibus do Jardim Havaí, foi colocado em um coletivo que faz o trajeto Jardim Tropical. A senhora falou com o Gabriel depois, né? E ele disse que não queria ter entrado no ônibus. Ele disse que ele não queria naquele ônibus. E aí, quando ele voltou para a escola, em que estado que você encontrou teu filho? Chorando. O ônibus escolar da prefeitura que o Gabriel entrou por engano é igualzinho esse aqui, ó, só que todo amarelo. E o ônibus particular que leva e traz o garoto todos os dias é da mesma cor. Só que, segundo o pai, essa confusão toda aconteceu porque a escola deu para o filho a carteirinha errada de um outro aluno chamado Gabriel, só que ele mora lá no Jardim Tropical e não aqui no Jardim Havaí. Batia só o primeiro nome, então nós mandamos devolver, porque não adianta ficar a carteirinha, né? E a carteirinha foi parar na mão dele de novo. Só que eu não entendo como é que eles não conferem as crianças, sabendo que a criança vai todo dia. David transporta alunos da escola e 2 semanas antes também levou uma criança por engano. Não é culpa do transporte, né? Mas sim também da escola, né? A organização da escola, né? A tia é uma só no portão e não dá conta, né? Então a gente já procurou amenizar esse problema, né? Com a secretaria da escola, né? Mas até agora, né, a gente não teve êxito, né? A nossa produção procurou várias vezes a Escola Rural Municipal Edília Alves de Faria, mas não fomos atendidos. A preocupação dos pais é que amanhã ou depois, em vez de entrar no ônibus errado, a criança entre no carro de um estranho. No começo eles nem sabiam em qual ônibus tinha embarcado. Podia ter embarcado num carro particular, coisa, e que ia achar onde a criança. Eu achei que isso daí é uma responsabilidade do colégio. De acordo com o presidente do Sindicato dos Operadores de Transporte Escolar de Curitiba, nesta situação, a responsabilidade não é apenas da escola. Houve uma negligência para deixar esse aluno sair de dentro da escola sem ser com o transportador responsável. E também do transportador por não ter visto antes de sair da frente da escola que estava com um aluno a mais dentro do transporte, dentro do ônibus. Olha, tem muitos professores, muitos profissionais da educação, ainda mais uma escola pública, pagos com o nosso dinheiro, que ainda não entenderam que não estão trabalhando com mercadoria, estão trabalhando com criança. O João, o que essa escola fala sobre isso? Pois é, a Prefeitura de Piraquara que enviou uma nota tentando explicar o que de fato aconteceu. E na nota da Prefeitura eles dizem que a Escola Rural Municipal Edília Alves de Farias utiliza o serviço de transporte particular. Mas que no dia da ocorrência a criança estava portando a carteirinha do transporte escolar municipal de 2017. Por isso foi encaminhado por engano para o veículo, disponibilizado pela escola. Vale ressaltar que durante todo o período em que a criança permaneceu no veículo, ela esteve acompanhada pela monitora e também pelo motorista, que retornaram para a unidade assim que o equívoco foi identificado. A diretora da unidade também prestou os devidos esclarecimentos para os familiares, os pais do aluno, na mesma data. A escola errou, o transporte escolar errou também, só que o programa Tribuna da Massa foi conversar com o sindicato, veja bem, para falar o que os pais podem fazer nessa situação. O presidente do Sindicato dos Operadores de Transporte Escolar dá a dica. Os pais devem conversar bem com os alunos, com seus filhos e orientá-los que só saiam de dentro das escolas
quando o motorista ou o monitor ou a monitora do transporte escolar for buscá-los no portão da escola. Não sair, às vezes, com um amiguinho, só porque o amiguinho vai de transporte escolar. Às vezes ele pensa que é o mesmo transporte dele, mas não é. Então, que os pais conversem bem com os filhos e digam para eles, ó, espere dentro da escola o motorista do transporte escolar ou a monitora ou o monitor que venha até o portão da escola para pegá-los.